Fala aí, galera alvinegra, gravando esse vídeo hoje aí, segunda-feira, para estarmos aqui falando com vocês a respeito daquilo que foi essa rodada do final de semana. A rodada ainda não terminou, tem 2 jogos hoje, mas o mais interessante foi o que aconteceu aí nos últimos 2 dias aí, sábado e domingo, tá ok? Antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir aquela força a vocês, que estivesse se inscrevendo no nosso canal aí, dando aquela curtida, comentando, compartilhando. Só faltam 28 agora. Tá diminuindo, tá diminuindo. Com a tua força, com a tua colaboração, nós temos conseguido chegar aí ao nosso número desejado, que é 250, faltando aí umas 3 rodadas para o término do campeonato. Então, faltam 4 jogos para terminar o, esse prazo aí que nós estipulamos aí, né? Faltam 7 jogos para terminar o Campeonato Brasileiro e 4 jogos para que nós possamos estar alcançando aí 250. Dá essa moral pra gente aí, pô. Colabora com a gente. Não custa nada. Pra você é só dar um clique. Pra mim, pô, é realização de um sonho. Canalzinho pequeno, porque gostaria muito de crescer. E não custa nada você que às vezes assiste o nosso vídeo aí, pô, e ainda não se inscreveu. Vai lá e se inscreve, pô. Dá essa moral pra gente. Ativa o sininho para poder estar recebendo as notificações. Comenta, compartilha, critique. Fique à vontade, mas dê essa moral pra gente. Valeu? Então, galera, eu vou falar uma coisa para vocês aqui que a cada dia que passa, poxa, assim, dá mais desânimo de estar falando sobre futebol, dá mais desânimo de estar sentado à frente de uma televisão para assistir futebol. O que nós temos visto no futebol, em todos os setores, é deplorável, é lamentável, é algo assim que deixa a gente muito desanimado. Nós somos movidos por uma paixão. E é isso que ainda nos faz chegarmos aqui na frente do celular. Eu não tenho nenhum aparato especial para poder fazer gravação. Eu tenho apenas um celular, eu tenho um microfone simples, desses bem baratinhos, porque não disponho de recursos para poder estar investindo em tecnologia para poder estar gravando esses vídeos. Mas eu sou um apaixonado pelo futebol e, em especial, pelo Botafogo. Mas tem hora que dá um desânimo muito grande. Porque assim, os times, as equipes, os clubes, eles se investem muito pesado para poder desenvolver o futebol. Não é fácil manter um time de futebol jogando em alto nível. Nós vimos aí o investimento que o John Textor fez aí para o Botafogo, contratando jogadores aí que entraram para a história como jogadores mais caros da história do futebol brasileiro. O Flamengo faz investimentos altíssimos, o Palmeiras, o São Paulo, o Fluminense, Vasco. Os grandes times de ponta fazem investimento altíssimo. E os menores, de menor arrecadação, de menor expressão, também fazem os seus investimentos, com sacrifício talvez ainda maior, porque é muito mais difícil manter um time pequeno lutando lá em cima. E aí entra nessa coisa desagradável que, rodada após rodada, a gente está sempre discutindo, a gente está sempre falando, que é a questão das arbitragens. O que nós vimos esse final de semana, gente, olha, é para desanimar. Eu não sei assim o que acontece. A gente não pode chegar aqui e falar assim, fulano de tal é mal intencionado. O árbitro X é ladrão. Eu não posso fazer isso aqui, eu não tenho prova. Apesar do meu canal ser pequeno, mas vai que alguém consegue ver esse vídeo e me processar, não é? Então assim, mas eu posso imaginar. Isso aí ninguém pode me proibir. Eu não posso fazer uma afirmação. Mas o que ocorre é muito triste, é muito triste. O que nós vimos esse final de semana foi assim, estarrecedor. E no momento em que o Senado está com uma CPI investigando manipulação de resultado, aquelas denúncias que foram feitas por John Textor lá atrás, e que muita gente desdenhou daquilo que ele vinha dizendo, né? Tanto clubes quanto imprensa, né? Poderíamos citar aqui Mauro César, Juca Kfouri, essa turma aí que, sinceramente, na minha concepção, não tem nenhuma responsabilidade com a verdade, não tem nenhuma responsabilidade com a ética, com aquilo que é certo. E também clubes, como foi o caso de Leila Pereira do Palmeiras, do presidente do São Paulo, Flamengo também andou falando, presidente do Fortaleza, que sábado, né, foi garfado
pelo árbitro naquele jogo contra o Palmeiras, também falou um monte de besteira. O presidente do Fortaleza falou um monte de besteira. E assim, e outros que falam besteira o tempo todo. E aí, a gente para analisar a atitude dos árbitros no que aconteceu nesses últimos jogos. Falar primeiro do jogo Fluminense e Vitória. Que pênalti foi aquele que o árbitro marcou, gente? Por que faz um negócio desse, uma covardia dessa com o clube? Dois clubes estão lutando para não caírem, que é o Fluminense e Vitória. Estão ali numa zona perigosa. Pô, deixa o jogo transcorrer de maneira natural. Para que fazer o que o árbitro fez? Ele deu 2 pênaltis contra o Fluminense. O VAR ainda interviu, conseguiu fazer com que ele mudasse a sua opinião, foi algo escandaloso. O segundo, mais escandaloso talvez até do que o primeiro, mas ele manteve lá e deu. E aí a gente não quer fazer aqui uma crítica mais pesada, não quer insinuar que tem algo de manipulação. Pô, mas dizem, né, não sei nem se isso é verdade, que o presidente da CBF é torcedor do Vitória. Baiano eu sei que ele é. Mas dizem que ele é torcedor do Vitória. E aí, um pênalti desse a favor do Vitória no finalzinho do jogo, e o Fluminense corre risco de ser rebaixado por conta desse árbitro Flávio Rodrigues de Souza. Que já apitou um jogo do Botafogo também e foi mal também. Então assim, tem maldade? Tem canalice? Não sei, não posso afirmar. Mas eu posso imaginar. Isso aí eu posso. Outro jogo que chamou muita atenção foi Flamengo e Juventude, né? Esse árbitro que, sinceramente, já está envolvido aí, né, nessa questão de escândalos. O nome dele é citado na questão dos escândalos de manipulação e eu não sei por que ele continua apitando até hoje, porque eu acho que se a pessoa está com o seu nome envolvido em alguma coisa, ela deveria ser, no mínimo, deixada tratando da sua defesa, mas não, ele está apitando, continua apitando. E o que ele fez com o time do Juventude, olha, foi bizarro. Foi bizarro o que ele fez com o time do Juventude. O Flamengo não precisa disso para vencer o Juventude. E eu não estou aqui dizendo que o Flamengo tem alguma coisa a ver com isso. Sinceramente, não acredito. O Flamengo é grande demais para precisar desse tipo de coisa, entendeu? Mas o que Braulio da Silva Machado fez foi absurdo. A expulsão do Nenê. Eu me senti ofendido porque você falou um palavrão. Se árbitro de futebol fosse se sentir ofendido por conta de palavrão, não sobra um jogador em campo. Não sobra um treinador à beira do campo. Não sobra um jogador no banco de reserva. Todos seriam expulsos. Então, é uma desculpa muito da esfarrapada. Aí já tem aquela coisa do jogo do Palmeiras contra o Juventude, que o Nenê não pôde jogar porque apareceu algo lá no STJD que até agora ninguém explicou nada o que foi que aconteceu, mas o cara não pôde jogar. Aí vem esse jogo agora, o cara é expulso. Olha, é difícil. Outro jogo que é o pior de todos, né? Esse é o pior de todos, foi o jogo do Palmeiras com o Fortaleza. Olha, Ramon Abate Abel. Que árbitro desqualificado. Eu fiz até um vídeo, né, no sábado, que eu fiquei realmente muito exaltado, mas hoje eu estou bem mais light. Eu não tenho como dizer que esse cara não é mal intencionado. O que esse cara fez com o time do Fortaleza foi absurdo. O que aconteceu no jogo Palmeiras e Fortaleza, esse árbitro, esse VAR, eles eram para ser banidos do futebol. Banidos. Ele deu 2 pênaltis a favor do Palmeiras, incríveis de serem marcados, coisa que ele já não marcou em jogos anteriores. Fato do jogo do Palmeiras contra o Flamengo, no ano passado, em que o Everton Ribeiro sofreu um toque desse mais forte do que esse que o Tite fez em cima do Flaco Lopes, bem mais forte, e ele não deu pênalti. Aí, ontem ele deu pênalti. Ontem sábado o jogador se preparando para se defender de uma possível bolada no rosto, ele deu pênalti. Aí o Fortaleza, a trancos e barrancos, consegue empatar o jogo e o Pikachu vai pegar a bola dentro do gol rápido, porque ele sentiu que o momento do Fortaleza era bom.
e o Everton comete uma agressão violentíssima contra o Pikachu. Ele empurrou o Pikachu em cima da câmera e não venha com esse papo de que ele não teve intenção, porque eu não sou advogado, mas pelo que a lei diz, se você comete uma ação, você tem a intenção. Não existe essa coisa de você tomar uma atitude, de fazer uma ação sem que você tenha a intenção. Então ali tinha um objeto que poderia ser perigoso para o jogador, que era a câmera que estava filmando a jogada dentro do gol, e ele simplesmente empurrou o jogador contra essa câmera. O jogador teve um corte grande no supercílio, tanto que ele mesmo foi pedir socorro depois que ele viu a besteira que ele fez, para não falar uma outra coisa. O VAR não chamou. O árbitro não deu sequer cartão amarelo para ele. Gente, que absurdo é esse? E eu tô vendo a imprensa agora comentando dos erros de arbitragem, mas estão passando pano quente pro Everton, porra. O Everton tinha que ter sido expulso e pegar no mínimo uns 5 jogos de suspensão, porra, pela agressão dele. Se o cara, em vez de bater com o supercílio, bate com o olho nessa câmera e o cara fica cego de um dos olhos, quem ia pagar esse prejuízo do Pikachu? Fala pra mim quem ia pagar esse prejuízo do Pikachu se ele fica cego nessa jogada. Em vez de bater aqui no supercílio, bate um pouco mais abaixo e fura o olho do rapaz. Pô, é um absurdo. E a imprensa não tá falando nada do Everton. Tá falando só do árbitro que deu 2 pênaltis inexistentes. E da violência que o Everton cometeu contra o jogador do Fortaleza. Não fala nada. E outro lance também que aconteceu, esse mais light entre aspas, que foi Anderson Daronco, que é um árbitro hoje totalmente despreparado, e eu já qualifiquei Anderson Daronco como o melhor árbitro do futebol brasileiro. Hoje ele é totalmente despreparado, é um árbitro que vocês podem prestar atenção quando ele está apitando o jogo. Ele só corre no meio de campo, Ele não vai para as pontas, para as laterais para poder acompanhar a jogada, porque ele não aguenta mais correr. O que esse camarada está fazendo dentro de campo? Aquele pênalti em cima do Eduardo, foi absurdo ele não ter marcado. O Eduardo foi abraçado e derrubado dentro da área. Mas o VAR não chama, o árbitro não vê nada, o bandeira não vê nada, ninguém vê nada. Aí como que a gente vai dizer que não existe uma má intenção por trás dessas arbitragens? Aí a CBF faz o seguinte, suspendeu 7 árbitros, show de bola. E o prejuízo dos clubes? Quem é que paga? Quem é que paga pela não vitória do Fortaleza? Quem é que paga pela derrota do Fluminense? Quem é que paga pela expulsão do Nenê? Quem é que paga? Fala pra mim quem é que paga. Deixa aí nos comentários. Valeu? Galera, forte abraço. Vou encerrar por aqui, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Tamo junto.